No vídeo de agora a gente vai trazer a Fla Kids convocada. Pois é, a gente vem utilizando esse termo aí de uma maneira extremamente carinhosa com essa garotada do Flamengo que tem representado desde a última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado contra o Mirassol, quando eles fizeram um bom jogo, empataram em 2-2 fora de casa, e agora estão iniciando o Campeonato Carioca e a gente vai trazer a lista de relacionados. Não é de maneira oficial, porque isso é uma apuração minha, o clube até divulga, mas horas antes apenas do duelo. E nessa quarta-feira o Flamengo pega o Bangu e a Fla Kids estará à disposição e com uma ótima novidade. Tenho certeza que você, torcedor rubro-negro, vai ficar extremamente feliz. Tem também a programação, a provável estreia do elenco profissional. Quando é que vai ser? Bater o martelo? A gente vai trazer essa informação no vídeo de agora. E tem também, a gente fala muito de Lucas Paquetá por motivos óbvios, por ser uma repercussão muito grande, uma possível baita contratação, mas o Flamengo tem interesse em Marcos Antônio, vocês sabem muito bem disso, jogador do São Paulo. E olha, eu apurei que o Flamengo ainda não fez um movimento de proposta oficial, não é só por conta da reunião envolvendo o possível impeachment do atual presidente do São Paulo, Casares. Tem uma outra situação também envolvendo o contrato do São Paulo com a Lazio. Olha, o que eu descobri, vou te falar, hein? Você não perde por esperar. É o seguinte, galera, vamos lá. Eu vou já começar com essa informação, porque muita gente me perguntando, e eu inclusive postei nas minhas redes sociais, sobre o planejamento do Flamengo para a estreia do elenco principal na temporada. O martelo ainda não foi batido, mas após reuniões internas entre os departamentos envolvidos nessa decisão, a tendência é que a estreia do elenco profissional do Flamengo aconteça no dia 1º de fevereiro, na Supercopa do Brasil contra o Corinthians. Jogo que vai ser disputado em Brasília, Mané Garrincha, 4 horas da tarde. Claro que, até lá, um ou outro jogador possa retornar antes e ficar à disposição, por exemplo, na estreia do Brasileirão, marcado para o dia 28 de janeiro, diante do São Paulo. Isso vai depender do desempenho e da evolução física dos jogadores nos treinamentos nos próximos dias nessa pré-temporada. Só contextualizando, o elenco do Flamengo se reapresentou no dia 12 de janeiro, segunda-feira, e com isso teria 19 dias de pré-temporada até essa possível estreia em 2026, no dia 1º de fevereiro. Enquanto isso, a Fla Kids está iniciando e disputando o Campeonato Carioca. Lista de relacionados com uma ótima novidade, tá? Alan Santos, Bruno Xavier, Camargo, Carbone, da Mata, David, Daniel Salles, Douglas Telles, Gabriel Werneck, Guilherme Gomes, Gustavo, Iago, João Vitor, Johnny, Joshua, Caio Lopes, Caio Nóbrega, Lucas Vieira, Léo Nanete, Pablo Lúcio, Pedro Batista, Rian Roberto, Wallacian e Wanderson. E a grande novidade é o Rian Roberto. Pessoal, fiquem de olho nesse jogador. Joga muita bola. Muita gente estava aqui me perguntando de maneira ansiosa por que ele não foi relacionado para o jogo contra a Portuguesa. Eu expliquei nas minhas outras redes sociais que ele estava se recuperando de uma lesão muscular, estava em processo de transição e agora fica à disposição do técnico Bruno Pivetti. Acho que tem que ser titular, tem que jogar. Enfim, um jogador como ele tem muita qualidade, está comendo a bola no sub-20, embora tenha apenas ali 17, 18 anos. Baita jogador que você, rubro-negro, tem que ficar de olho, porque eu venho acompanhando há muito tempo o futebol do Rian Roberto e chama a atenção de uma maneira extremamente positiva. Agora, Marcos Antônio, galera. Por que o Flamengo ainda não fez um movimento de tentar, de fato, a contratação do Marcos Antônio, fazendo proposta oficial? Já expliquei para vocês que tem que esperar a reunião política envolvendo a possibilidade do impeachment do atual presidente Casares, porque se ele sofre o impeachment, muda o presidente e com isso, obviamente, pode mudar a decisão. O Casares, o Flamengo faz uma proposta, exemplo, Casares rejeita ou aceita, aí sofre impeachment, aí o outro presidente vai lá, não, beleza, eu penso diferente. Então, e também qualquer decisão que ele fosse tomar agora poderia repercutir de maneira extremamente negativa no voto das pessoas ali para decidir o impeachment dele. Lembrando que o Marcos Antônio é um jogador muito valorizado e a torcida do São Paulo não quer que ele saia nessa temporada 2026, mas já mencionei aqui que o Flamengo sabe que o jogador topa o projeto, que o jogador quer se transferir para o Flamengo, mas não é só por causa dessa reunião que o Flamengo ainda não fez esse movimento.
Lembrando, Marcos Antônio está emprestado pela Lazio ao São Paulo, tá? Eu até peguei aqui, e o contrato de empréstimo dele vai até 30 de junho desse ano. E a gente já trouxe aqui que ele vai ser comprado, que ele bateu metas de número de partidas em 2025, que ele vai ser comprado. O que me chamou a atenção ele não foi anunciado ainda, o São Paulo ainda não anunciou. E eu estava conversando com uma pessoa do Flamengo sobre isso, e a pessoa me explicou, Vene, a gente tem todas as informações sobre o Marcos Antônio. Sabe por que o São Paulo ainda não anunciou? Porque falta um pequeno detalhe para ele, de fato, bater a meta de compra obrigatória. Sabe qual é o detalhe? O São Paulo conquistar a primeira vitória em 2026. E o São Paulo entrou em campo contra o Mirassol e perdeu. Ou seja, de maneira literal, no ponto de vista contratual, ele ainda não bateu a meta. Então, por conta disso, o São Paulo, de maneira prática e literal, ainda não exerceu a compra desse jogador. E quando o São Paulo vencer o primeiro duelo em 2026, aí sim a compra será efetivada. E a forma de pagamento será exatamente o valor de 4,2 milhões de euros por 80%, em 4 parcelas de valores iguais, idênticos. 4 parcelas iguais. Uma após 10 dias após a assinatura do contrato e as outras 3 aí de maneira parcelada. Então, é por conta disso que o Flamengo ainda não fez o movimento. Porque não adianta nada o Flamengo fazer o movimento, sendo que o jogador, de maneira literal, ainda não é jogador do São Paulo. Ele pertence ainda à Lazio, o clube que ele tem contrato até o meio de 2027. Então, ele atingiu o número de jogos, e o número de jogos era extremamente baixo em 2025, era uma meta para ele ser comprado. Vene, mas por que botaram essa partida, essa vitória, uma vitória em 2026? Por conta de fluxo de caixa, por conta de, enfim, questões financeiras, para ficar para 2026. Então é isso. Então agora, daqui a pouco, em breve, eu estava vendo aqui os jogos do São Paulo, o São Paulo entrou em campo contra o Mirassol, perdeu o próximo jogo contra o São Bernardo, dia 15, ou seja, quinta-feira. Então, teoricamente, na sexta, se o São Paulo vence na quinta, na sexta, o São Paulo vai comunicar a Lazio dessa compra obrigatória que o São Paulo tem que fazer junto à Lazio. É por conta disso. E eu descobri essa questão. Vene aí o volante Alan. Tem gente dizendo que o São Paulo desistiu porque o Flamengo quis botar o Marcos Antônio na história. Gente, independentemente do Alan, tá? Se o São Paulo quer ou não o Alan, o Flamengo vai para cima do Marcos Antônio. Por quê? O Flamengo queria comprar já o Marcos Antônio. O São Paulo queria o Alan por empréstimo. São duas operações totalmente diferentes. Embora o São Paulo tenha falado, eu quero o Alan por empréstimo. O Flamengo virou, beleza, o Marcos Antônio eu quero comprar. E assim, ninguém pode proibir o Flamengo de fazer uma proposta oficial a um clube. O jogador já demonstrou a vontade dele, já verbalizou a vontade dele para os empresários, já tem um acordo entre Flamengo e jogador, digamos assim. Agora resta Flamengo e São Paulo. E por conta disso, por conta desse pequeno detalhe contratual, essa vitória, só falta isso. E aí o Flamengo fará um movimento de conversar com o São Paulo para exercer a compra do jogador junto ao São Paulo. Vene, o São Paulo vai pagar 4,2 milhões de euros pelo Marcos Antônio. É sinal que o Flamengo vai pagar isso? É óbvio que não, né? Se o São Paulo aceitar vender, será por um valor maior, até porque ele está valorizado agora em 2025, de fato. Ele fez uma grande temporada com a camisa do São Paulo. Então, Flamengo tentando Lucas Paquetá, tentando Marcos Antônio, tentou o Caio Jorge, espero eu que continue tentando o centroavante, que o Flamengo precisa sim de um centroavante. Chegando o Endrel para o gol, de maneira, digamos assim, foi uma oportunidade de mercado, mas o Flamengo também ainda tem Gabriel Brazão no radar, então o Flamengo fazendo bons movimentos aí no mercado. Você que está desesperado por contratação, calma, o elenco do Flamengo já é muito bom, até porque reforçou o setor defensivo, onde eu imaginava que era prioridade para mim. Prioridade, o setor defensivo. Então é isso. Se inscreva no canal e receba notícias do nosso Mengão diariamente.